Shalom Adonai, que bom estarmos juntos mais uma vez nesta manhã, que o bom Deus possa abençoá-lo ricamente, aonde você está, aí no seu lar, junto com a sua família. Estamos ainda nesse tempo de reclusão social, isolamento, estamos em nossos lares, alguns provavelmente, gradativamente, já voltaram para as suas atividades, outros ainda não, mas independente disso, eu quero que o bom Deus olhe para a sua vida, para o seu coração, para que assim você possa ser abençoado, nutrido, cuidado e fortalecido para a glória do nome do nosso bom Deus. Sejam todos muito, mas muito mesmo bem-vindos nesse momento do estudo da palavra do nosso bom Deus. Eu sou o pastor Nilson, pastor da Igreja Presbiteriana de Ubiratã, e eu quero mandar o meu abraço a todos vocês que estão conectados conosco por esta live. Os nossos cultos, os nossos estudos, as nossas reuniões acontecem desta forma. Espiritualmente estamos unidos em Cristo Jesus. E eu quero convidar você a aquietar o seu coração, mas também a chamar a sua família e mais, compartilhar com os seus amigos. Isso mesmo, manda um WhatsApp para eles, ou então compartilhe a página da igreja com os seus amigos, para que eles também nesse momento possam juntos serem edificados, abençoados, alimentados. Essa precisa ser a nossa palavra ao seu coração, para que juntos possamos nos alimentar espiritualmente. Creio que você tem se alimentado tanto nesses últimos dias, mas agora é hora também de nos alimentarmos da palavra do nosso bom Deus. Eu quero orar por você. Eu quero pedir para que a graça do nosso bom Deus possa continuar nos fortalecendo. Você tem acompanhado as redes sociais, nós temos aí essa pandemia, o foco hoje, principalmente no Brasil, é ainda a pandemia, o Covid-19, mas também temos sofrido com questões políticas, com questões sociais, econômicas, e tudo isso precisa ser apresentado diante de Deus. Vamos juntos, nesse momento, aonde você está, aquietar o seu coração, e nós vamos orar, pedindo a graça do nosso bom Deus. Amado Deus, em nome de Jesus, aqui estamos diante do Senhor, separados fisicamente, mas unidos espiritualmente, para a glória e para a honra do Teu nome, Senhor. Queremos agora clamar, ó Deus, o Teu favor, a Tua graça para o nosso mundo, Deus, diante desta pandemia, diante desse surto, ó Deus, que tem assolado as pessoas, inquietado as almas, Senhor. Os corações de muitos estão aflitos. Por isso nós clamamos ao Senhor, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que cuida de todas as coisas. Mas queremos também clamar pela vida do Teu povo, Senhor. O Teu povo em algum momento também se sente aprisionado, se sente aflito, inquieto, e que neste momento, meu Deus, a Tua paz, a paz do Espírito Santo, possa estar inundando esses corações. Que o Senhor nos aquiete, Deus, para que a nossa alma descanse no Senhor. Leve conforto, segurança e esperança para a glória do Teu nome, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Você também agora, meu Pai, com o estudo da Tua palavra, olha para nós, Senhor. Traga sobre nós a inspiração, o entendimento, a compreensão da palavra de Cristo Jesus. Abre os nossos olhos, ilumina a nossa mente, aquece o nosso coração para sermos instruídos pelo Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Muito bem, nós estamos aqui para a nossa escola bíblica dominical.
e nós estamos estudando a palavra do nosso bom Deus. Você que tem nos acompanhado viu semana passada, no último domingo, que nós lançamos um desafio a relembrarmos os estudos já feitos na nossa comunidade. Tenho dito e vou relembrar novamente, nós temos feito uma série expositiva no livro do Apocalipse. Nós temos estudado o Apocalipse e nós, antes desta pandemia, antes desse isolamento, nós estávamos no capítulo 16, finalizando o capítulo 16, e já fazem 3 anos que nós estamos estudando aos domingos o livro do Apocalipse. E me veio ao coração, nesses momentos tão difíceis, nós relembrarmos a nossa amada igreja que sempre nos acompanha, aqui em Ubiratã, lá em Campina da Lagoa, como outros tantos que sempre estão aí nos acompanhando, como também você que está chegando agora, a relembrarmos o Apocalipse, porque ele tem lições fantásticas e ele vai se encaixando, ele vai trazendo segurança à nossa alma e ao nosso coração, nesses momentos onde a gente diz o que será o amanhã, o que será o nosso futuro. Mas eu já digo para você que o nosso futuro está nas mãos desse Deus maravilhoso. Amém? Que Deus possa então te abençoar. Pensando nisso, então, nós vamos abrir a palavra do nosso bom Deus no livro do Apocalipse, no capítulo 1. Só relembro a você que semana passada nós estudamos o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, onde nós falamos sobre o tema Jesus, o Senhor da história. É Ele que guia a história. E hoje nós vamos estudar do versículo 4 ao versículo 8. Isso mesmo, Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Que você possa acompanhar comigo a leitura nesse momento. Quando diz assim o versículo 4: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano, reis da terra. Aquele que ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Amém por isso. O versículo 6: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, diz o texto, e todo olho verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Último verso, 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Que coisa maravilhosa. O nosso tema nesta manhã do nosso estudo é: quem é Jesus? É isso mesmo. Quem é Jesus? Warren Wisben, comentarista tanto do Antigo como do Novo Testamento, falando sobre o Apocalipse, ele expressou algo que me chamou a atenção e eu quero compartilhar com você, dizendo: no livro do Apocalipse, Jesus se apresentou ao seu povo em glória, majestade e poder. E ele diz, finalizando o seu comentário: hoje a igreja precisa ter uma clara percepção da glória, majestade e poder de Jesus. É justamente isso que nós, na atualidade, precisamos ter: uma clara percepção de quem é Jesus. Essa é uma pergunta do nosso tema, do nosso estudo nesta manhã. Quem é Jesus? Eu relembro a você que nós podemos citar que os versículos do Apocalipse, os versículos 1, 2 e 3, já relatam quem é Jesus.
Jesus é o Senhor da história. Você há de lembrar comigo que foi dito que Ele dirige a história. E a história, quando eu menciono, e o livro do Apocalipse, como toda a Bíblia, toda a Escritura nos ensina, é dirigida por Deus. A história humana de todas as pessoas, independente da sua crença, da sua religiosidade, independente se ele crê ou não até mesmo em Cristo, ok? Mas também Ele dirige a história humana, os seus acontecimentos e também a história da igreja. Você que faz parte de Cristo, com certeza, Deus está dirigindo a história da igreja. Então é a história, Ele é o Senhor da história. E agora, João vem trazer ao seu povo, a igreja primitiva, que era uma igreja onde estava sendo espoliada, massacrada, jogada nas prisões, aonde eles perdiam os seus pertences, aonde o direito deles era não ter direito. João agora vem trazer uma palavra, posso dizer assim, uma palavra de conforto, isso mesmo, uma palavra de conforto àquela igreja, aqueles irmãos, aqueles que ali estavam e tinham sido regenerados, haviam recebido a fé do Espírito Santo de Deus. E a grande pergunta então é mostrar a eles quem é Jesus. Esta é a finalidade. Mas antes de entrarmos no texto propriamente dito, eu preciso fazer aqui algumas considerações, ok? Pelo menos 3 considerações para que você e eu possamos entender melhor o texto que nós vamos estudar quando falarmos quem é Jesus. E as nossas considerações estão aí no versículo 4, se você puder olhar na palavra do nosso bom Deus. A primeira consideração que eu preciso fazer é o destino da carta. Para onde foi direcionada esta carta ou este livro, como também nós usamos falar muito? Se você olhar o versículo 4, ele vai dizer que foi enviada às 7 igrejas da Ásia. É isso mesmo, as 7 igrejas da Ásia. Se você olhar o capítulo 1, versículo 11, ali está citado o nome das 7 igrejas da Ásia, aonde relembra aqui pelo menos algumas: Éfeso, Pérgamo, Esmirna. Ali estas 7 igrejas representam a igreja no seu contexto, até mesmo durante toda a história e para o tempo presente. Então o destino no primeiro momento era para aquelas igrejas, mas representando a nós que estamos estudando hoje o livro do Apocalipse. E esta região onde estavam situadas as igrejas não era uma extensão muito longe entre as igrejas, elas eram próximas umas das outras. Só para você ter uma ideia, os comentaristas mais antigos, eles dizem que a distância da igreja mais longínqua uma da outra, por exemplo, Pérgamo e Laodiceia, era de aproximadamente 225 quilômetros. Para a minha realidade, para o meu contexto atual aqui da cidade de Ubiratã, eu imagino aproximadamente daqui, para quem conhece, até a cidade de Londrina. Aproximadamente isso, em torno de 225 quilômetros. Este era o percurso, a questão geográfica onde a igreja estaria sendo, ou melhor, a carta estaria sendo lida e destinada. Uma segunda consideração que eu preciso fazer é a respeito da saudação. Quem é que está fazendo a saudação? O versículo 4 está dizendo que a saudação reúne, olha que coisa fantástica desta carta, de tudo que vai ser escrito, a saudação reúne a Trindade, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se você olhar o versículo 4, é justamente o que ele está dizendo. Ele está dizendo aquele que era, aquele que é e aquele que virá.
Então ele está situando, colocando a ideia da Trindade. É a Trindade reunida, escrevendo, usando João, claro, né? Inspirado aí pelo Espírito, a trazer uma palavra de conforto, a revelar quem é Jesus. Então é a Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A última palavra, consideração que eu preciso dizer, está ainda no versículo 4, quando ele fala sobre figuras. O versículo 4 ele vai mostrar justamente isso. Diz o versículo 4 que tem 7 espíritos e 7 igrejas. Quando ele fala dos 7 espíritos e das 7 igrejas, ele está usando uma figura ilustrativa para mostrar pelo menos duas coisas. Primeiro, a plenitude ou a perfeição. É interessante observar isso, que para um contexto judaico, 7 sempre foi número de perfeição. Para nós também é um número de perfeição. Só que nós precisamos compreender que quando ele diz 7 espíritos, ele está dizendo que é um Deus perfeito, correto, é aquele que compreende todas as coisas, é a amplitude de quem é Jesus. Quando ele fala das 7 igrejas, eu já disse um pouquinho anterior, ele está representando todas as igrejas de todas as épocas, em todos os tempos. Uma coisa interessante é que a partir de agora, o livro do Apocalipse, ele vai mostrar muitas figuras, ok? Muitos símbolos, e aí eu abro um parêntese. Por isso que para muitos o livro do Apocalipse é um livro muitas vezes difícil de ser compreendido, mas a verdade ele não é um livro difícil de ser compreendido. Quando eu entendo que as figuras ela tem algo prático para a vida atual. Tem o seu símbolo, tem a sua figura, que para aquela época ela era muito bem compreendida, mas quando eu olho, entendo o seu contexto, eu tenho lições fantásticas para as nossas vidas nesse momento. E é interessante que Jesus sempre falou por parábolas. Nós podemos dizer que o livro do Apocalipse é Deus em Cristo falando por parábolas, por figuras, por símbolos, mas trazendo a nós, olha só, trazendo a nós lições fantásticas. Deixe-me dar um exemplo. Jesus ele fala sobre a parábola do filho pródigo, daquele filho que tem tudo na casa do pai, e de repente ele resolve sair, viver a sua vida, pega a sua herança, e aí ele vive uma vida até num primeiro momento de alegria, de prazeres, mas a sua vida vai à ruína. E diz o texto, e isso me chama a atenção, que num determinado momento ele caindo em si, sabe o start? Caindo em si, algo aconteceu no seu coração, e diz o texto que ele volta para a casa do pai. Alguns comentaristas dizem que essa parábola não deveria ser a parábola do filho pródigo, ela deveria ser a parábola do pai amoroso. Mas é isso que o texto está nos ensinando que em Cristo Deus é um pai amoroso, que a queda nos separou de Deus e agora em Cristo há um start, sabe? Um start, a nossa mente é iluminada, os nossos olhos é aberto e o nosso coração é aquecido, e aí nós falamos assim, eu preciso voltar para a casa do Pai. Apocalipse é isso, ele traz figuras e ilustrações, ok? É um livro de conforto, de segurança ao nosso coração, e nós precisamos entender, é o que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 2, quando ele está falando sobre a sabedoria. O mundo, ou as pessoas sem Cristo, aqueles que ainda não receberam a luz de Cristo, olham para Apocalipse e se apavoram. Infelizmente, alguns cristãos também, se apavoram. Mas a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo têm a mente de Cristo. Ou seja, nós olhamos para as Escrituras e gradativamente nós vamos compreendendo os ensinos e as verdades de Cristo. Mas a pergunta para você nesta manhã e para nós, o texto é:
Quem é Jesus? Feito essas 3 considerações, nós podemos perguntar novamente: quem é Jesus? Quem é Jesus para você que me ouve nesta manhã? Você pode responder: é o meu Salvador. Ok, amém por isso. Mas você sabe que nem todo mundo responde desta forma, nem todo mundo olha para Jesus e diz quem Ele é de fato. Se você olhar para o Espiritismo de uma forma geral, você vai ver que Jesus é apenas mais uma força da entidade, o Oxalá, talvez um mestre maior. Se você olhar, por exemplo, para outras religiões como a Sheixonoe, Jesus é apenas uma luz. Para outros, Jesus é apenas uma força, um semideus. Enfim, muitas pessoas entendem Jesus de alguma forma. Para outros, Jesus é como um mito. Observem vocês então que a grande pergunta precisa ser respondida, e Apocalipse, o capítulo 1, versículo 4 ao 8, nos responde quem é Jesus. Quem é Jesus para a igreja do século 21, para você que me ouve nesta manhã? Pelo menos algumas lições o texto pode nos ensinar. Primeiro, quem é Jesus? Nós respondemos: Ele é verdadeiro. Jesus é verdadeiro. Se você olhar o versículo 5, ele vai dizer justamente sobre isto. Por quê? Ele diz assim: Ele é a testemunha fiel, Ele é o primogênito, primogênito dos mortos, e Ele é o soberano da terra. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, quem Ele é? Ele é o verdadeiro. Jesus não é uma quimera, entenda isso. Jesus não é uma lenda, Jesus não é um mito, conforme disse Nietzsche. É apenas um mito. Não, Jesus ele não é, Ele é verdadeiro, Ele é real. E é isso que João queria mostrar para a igreja primitiva do primeiro século, para a igreja do século 21. Ele é verdadeiro, e ele mostra isso de 3 formas maravilhosas. Primeiro, ele vai dizer que é fiel testemunha. Jesus é a fiel testemunha, é aquele que foi prometido lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, e aí percorre todo o Antigo Testamento, pré-anunciando a vinda do Messias, pré-anunciando o Salvador, pré-anunciando aquele que realmente há de remir todas as nações e reger todas as coisas. Quando entra agora no Novo Testamento, há uma confirmação, a testemunha chegou, e ele é visto no Novo Testamento como o Messias, como o Mestre. Olhem que coisa fantástica. Então ele está confirmando, ele é a fiel testemunha. Jesus está entre nós. Os evangelhos vão dizer, principalmente no evangelho de Mateus, capítulo 4, que o mundo jazia em trevas e agora resplandeceu a luz. Em quem? Por meio de Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. Então ele é verdadeiro. Por quê? Porque ele é a fiel testemunha. Mas por que mais Jesus ele se torna o verdadeiro? O texto ainda nos diz, quando afirma primogênito dos mortos. Ele é o primogênito dos mortos. Jesus veio, sim, tomou a sua forma humana, habitou entre nós, viveu um período de aproximadamente 33 anos, fez o seu ministério, capacitou os seus discípulos, foi à cruz, morreu, mas diz as Escrituras que ressuscitou ao 3º dia. Mas aí você que está me ouvindo vai se perguntar assim: escuta, pastor, mas a Bíblia diz a respeito de pessoas que morreram e foram ressuscitados. É verdade. Podemos dar um exemplo de Lázaro. Lázaro morreu, o próprio Senhor Jesus o ressuscitou, e depois Lázaro veio a morrer de novo. Olha, essa é a diferença, começa por aí. Você deve lembrar daquele episódio de Paulo com o jovem Eutico. Paulo estava pregando, ele estava sentado, diz o texto, numa janela, e de repente ele caiu em sono.
Paulo era um dos expoentes que demorava nas suas explicações, contrariando muito a atualidade, né? Onde diz que um bom sermão precisa ser aí de 10, 20 minutos, ok? Mas isso a gente vai avaliando com o tempo. Mas Paulo pregou e ele caiu em sono, caiu ao chão, morreu, quebrou o pescoço, mas Deus enviou Paulo, Paulo colocou novamente a vida nele. Mas Eutico voltou a morrer. Esta é a diferença. Sim, a Bíblia diz que alguns ressuscitaram, sim, mas voltaram a morrer. A diferença é que Jesus foi colocado na cruz, morreu, cumprindo os desígnios de Deus, mas ressuscitou e agora vivo está. Jamais morrerá novamente, amém? Então ele está dizendo, olha, ele é o verdadeiro. Por quê? Porque ele é fiel testemunha, mas ele é também a ressurreição dos mortos. E isso trazia uma segurança àquela igreja do primeiro século, e deve trazer uma segurança para nós também. Jesus está muito bem vivo, e ele reina e governa sobre a história. Mas ali, o texto ainda diz que Jesus é verdadeiro por quê? Porque ele é soberano da terra. Observem vocês que Jesus mostra ali que ele é o soberano da terra. Ou seja, aquilo que eu já tenho dito, não só nesse estudo, no estudo anterior e diversas vezes nas mensagens, Jesus é o soberano. É ele que dirige a história, é ele que governa todas as coisas. E eu volto a dizer, podemos não compreender muitas coisas, é verdade. Mas você e eu precisamos entender e compreender quem é o Deus que nós servimos. Você e eu precisamos compreender. Ele é soberano, o soberano da terra. Veja o que eu vou dizer ao seu coração. Só existe um líder, só existe um único líder, e este líder mundial se chama Jesus Cristo. Ele é o soberano da terra. Não há outro Deus maravilhoso. A Bíblia diz que os seus olhos estão em todos os lugares. A Bíblia diz que ele dirige o coração de todos, como Provérbios, por exemplo, 21:1, vai dizer que como ribeiros de água, assim é o coração do rei nas mãos de Deus. É ele que dirige, ele é soberano, ele é o soberano da terra. Mas o texto ainda diz, em último momento aqui, sobre ele é verdadeiro, ele é salvador do ser humano. Olha que coisa fantástica, o texto está dizendo que ele é o salvador do ser humano, ou seja, derruba por terra toda e qualquer ideologia que afirma que Pedro, Antônio, Caetano, Manuel, Nilson ou qualquer outro espiritualmente dizendo pode nos levar à graça do Pai. Não, Jesus, ele é o único, ele é o caminho, a verdade e a vida. Você que me ouve nesta manhã, se você pensar em alguma coisa além de Jesus, como aquele que dá a certeza da sua salvação, você está errado. Não é assim que a Bíblia diz. Se você olhar, por exemplo, para 1 Timóteo, capítulo 2, quando Paulo vai dizer assim, que nós devemos orar pelas lideranças, pelos reis, porque eles são constituídos por Deus, mas ele diz também que há um só mediador entre Deus e os seres humanos. E se você olhar lá a palavra mediador, em muitas das versões atualizadas, trazem o mediador com letra maiúscula. Ele é o único, por isso ele é verdadeiro. Verdadeiro porque é o único que pode salvar, que pode nos levar para a eternidade. Ok? Mas quem é Jesus? Se no primeiro momento ele é verdadeiro, no segundo momento ele é galardoador. Isso mesmo, Jesus é aquele que nos dá a recompensa. Ele nos dá a recompensa porque ele é verdadeiro, porque ele é o primogênito, porque ele é testemunha fiel, porque ele ressuscitou dentre os mortos e porque ele é o único mediador. Então ele é o galardoador, ele é aquele que nos dá a recompensa. É o que está agora no versículo 6. Se você puder olhar, o texto é o que ele vai dizer. E aí nós precisamos, para poder entender isso, para entender essa recompensa, nós precisamos fazer duas perguntas. Primeiro,
Que recompensa é essa que Ele nos dá? Porque tudo vem dEle, tudo é por Ele e tudo é para Ele. Bom, a primeira pergunta é qual é a recompensa? Essa é a primeira pergunta. O texto nos responde, se você puder olhar. Ele diz assim, que Ele nos constituiu reino e sacerdote. Não é o que ele está dizendo? Se você olhar, ele diz assim, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Esta é uma figura, talvez não muito comum para nós, mas ela era uma figura bem comum para o Antigo Testamento. A ideia de reino e sacerdote. Ou seja, aqueles que estão em Cristo se tornam agora reinos de Deus, Ele está reinando, se torna governados por eles, mas se torna também sacerdote de Deus. Não no aspecto de uma função eclesiástica, como batismo, Santa Ceia, não, mas se tornam o sacerdote de levar, anunciar a Cristo Jesus. Eu gosto muito de 1 Pedro 2,9, quando isso fica muito bem claro, quando ele diz assim que em Cristo, ele vai dizer, diz ele, somos nação santa, povo de propriedade exclusiva, e ele vai dizendo a propriedade exclusiva para Deus Pai. Eu gosto muito daquele texto também que diz lá de Colossenses 1,13, quando ele nos transportou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. É isso que ele está dizendo, que Jesus é o galardoador, é Ele que nos recompensa para que possamos entrar na eternidade e receber a coroa da vida. Jesus é o nosso galardoador. Essa é a primeira pergunta. Como que vem essa recompensa? Que recompensa é essa? Então agora somos reinos, somos pertencentes a Cristo Jesus e temos uma função, somos sacerdotes, somos luz desse Deus maravilhoso. Mas a segunda pergunta, para entender a ideia da recompensa de Jesus ser o nosso galardoador, o que faço agora? Veja, o que faço agora? O texto vai nos dizer, se nos tornamos agora propriedade dele, reino dele, sacerdote dele, de exclusividade para ele, agora tem algo a ser feito por você que está em Cristo, como por mim também, a todos nós. O versículo 6 vai dizer justamente o seguinte, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. O que faço agora? Diz o texto, primeiro, eu dou glórias a Deus, eu dou glórias a Deus, ou seja, eu glorifico a esse Deus maravilhoso, eu dou glória, eu exalto, eu engrandeço a esse Deus, o único que é verdadeiro, o único Senhor da história. Segunda coisa que eu faço, diz o texto, domínio. Ou seja, uma vez que estou em Cristo, o meu coração agora é dele, eu rendo a ele, eu entrego a ele, porque ele é o Senhor da minha vida. Isso me faz entender glória e reino, aquilo que Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O buscar o reino é deixar Jesus cuidar do nosso coração. Jesus tem reinado no seu coração, tem vivido como Senhor absoluto, é Ele que dirige, é Ele que cuida. Quem é Jesus então? Jesus é o galardoador da nossa vida, porque é Ele que nos dá a recompensa, é Ele que nos conduz para a glória eterna, é Ele que colocará a coroa da eternidade. Mas em vida, até chegar esse momento, eu preciso me render, eu preciso glorificá-lo, honrá-lo, na minha forma de viver, na minha forma de se comportar, na minha forma de pensar, de ver, de fugir daquilo que é a aparência do mal. Ou seja, Ele está dominando, é Ele, o Espírito que fala a minha alma, e eu vou glorificando. Paulo vai dizer que tudo que fizermos,
seja por palavras, seja por ações, e eu completo, seja pelo pensar, seja pelo ver, seja pelo falar, tudo seja feito para a glória de Deus. Essa é a segunda pergunta: quem é Jesus? Ok? Quem é Jesus? No primeiro momento ele é verdadeiro, no segundo momento ele é galardoador, num terceiro momento ele é a esperança. Amém? Por isso, quem é Jesus? Ele é a esperança. O versículo 7º nos diz justamente sobre isto. Quando ele mostra quem é Jesus, ele vai dizer que Jesus é a nossa esperança. E nós estamos vivendo nesses últimos dias justamente isso, a falta da esperança para muitos corações. Tem um adágio popular que diz mais ou menos assim: a esperança é a última que morre. Ou seja, enquanto tiver vida, há esperança. Então Jesus é a nossa esperança, mas Ele é a esperança do quê? O texto vai nos dizer pelo menos 4 coisas importantes. Olhemos para o versículo 7º e encontremos ali: primeiro, Jesus é a esperança da segunda vinda dEle. Esta é a nossa esperança. Por quê? Porque o texto diz no versículo 7º: e eis que vem com as nuvens. Jesus há de voltar, Ele há de vir pela segunda vez. Não pisará essa terra? Sim, mas virá pelas nuvens. E o que me chama a atenção é que Jesus, Ele voltará. Essa tem que ser a sua esperança, dia após dia. Esta pandemia que nós estamos vivendo na atualidade não pode tirar a sua esperança. Pelo contrário, deve elevar o seu coração, a sua mente e os seus olhos nessa esperança. Jesus há de voltar. Os sinais estão aí. A pandemia, o Covid-19, é também um alerta, é um sinal para você não perder a esperança. Ainda que doa, ainda que nos entristeça, ainda que venhamos a passar por perdas, mas entenda, Jesus é a esperança. Ele vai voltar, Ele prometeu. Amém? Por quê? Porque Ele é verdadeiro, porque Ele vai dar, ou Ele é o galardoador, por isso que Ele vai voltar. A segunda palavra dentro que Ele é a esperança, se no primeiro momento Ele vem, ok, com as nuvens, num segundo momento todo olho verá. Olha o que diz o texto, diz com as nuvens e todo olho o verá. E o que me chama a atenção é quando ele diz que até o que os transpassaram, ou seja, aqueles guardas no dia da cruz que perfuraram Jesus, essa expressão, transpassar, furar, perfurar, até estes virão. Então ele está dizendo que mesmo que a pessoa tenha descido à sepultura, todo olho virá, vai ressurgir. Se você e eu estivermos vivos, conforme diz Paulo também, lá em 1 Tessalonicenses, nós também o veremos. Agora entenda, todo olho verá, não significa que todo olho herdará a eternidade. Então todo olho verá, o ateu, o à toa, o católico, o cristão, aquele que não teve religião nenhuma, é isso que ele está dizendo. Mas para você que tem Jesus, Ele é a nossa esperança, porque os nossos olhos contemplarão o Rei dos Reis, amém? Que coisa fantástica, maravilhosa. Ele é a nossa recompensa, mas também é a nossa esperança. E não só todo olho o verá, mas ele diz também aqui no versículo 7º que todas as tribos. Ele está mostrando então que não somente todo olho, mas todas as tribos, é o que ele diz, e todas as tribos da terra. Todas as tribos da terra verão, porque Ele é a nossa esperança. Todas as tribos, todas as línguas, até mesmo aquelas que deixaram de existir e aquelas que ainda possivelmente virão a existir. Todos então verão, todas as tribos. E o que me chama a atenção agora, em último lugar, que Ele é a esperança. Num primeiro, Ele vem, é a segunda vinda dEle. Num segundo momento, todo olho verá. Num terceiro momento, todas as tribos. Mas diz em quarto, dentro desse aspecto, Ele é a esperança que, naquele dia,
diz o texto, versículo 7, e toda a terra se lamentará sobre ele. Agora, esse lamentar-se aqui é para aqueles que não tiveram a esperança em Cristo. É aqueles que não aguardavam a sua vinda. Pelo contrário, aqueles que duvidaram. Esse negócio de Jesus voltar, esse negócio que se fala da segunda vinda, isto é conto para se dormir. Isto é uma lenda, uma quimera. Veja que não. Diz o texto que aqueles que não se prepararam, aqueles que não foram redimidos, se lamentarão. Ou seja, será um desespero completo, terrível. Você há de lembrar que os evangelhos, principalmente o evangelho de Mateus 24, 25, ele vai dizendo justamente sobre isso. Naquele dia, ele colocará um às suas direitas, benditos de meu Pai, colocará outros à sua esquerda e malditos de meu Pai. Será um tormento, será um lamento. João está mostrando a esta igreja, da igreja primitiva, como também a nós, a igreja do século 21, que a nossa esperança é Jesus, que todas as coisas chegarão a um final, mas só chegará ao final e tudo será colocado em ordem e equilíbrio quando Jesus voltar. Por isso, a nossa esperança. O seu coração e o meu precisa se conectar, olhar justamente para a vinda de Cristo Jesus. Mas em último lugar, podemos dizer também quem é Jesus. Ele é tudo. Jesus é tudo. Mas espera aí, pastor, até agora você já disse isso. Exato, mas às vezes o nosso coração se esquece a respeito disso. Mas Jesus, ele é tudo. E ele mostra isso no versículo 8, quando diz assim, que ele, Jesus, eu sou o alfa e o ômega. Para nós entendermos essa ideia de alfa e ômega, nós precisamos entender que o Novo Testamento foi escrito na língua grega. E o alfabeto grego ia de A a O, ou seja, alfa, a primeira letra, ômega, a última letra do alfabeto grego. Então ele está dizendo que ele é o início e que ele é o fim. Tudo é ele. Ou seja, Jesus é tudo. É nele que se reina todas as coisas. A Bíblia vai dizer que por ele, Paulo vai dizer lá em Atos, quando ele teve aquele encontro com aqueles filósofos da época, onde é apresentado vários deuses, lá em Atos capítulo 17, e aí Paulo se coloca diante deles e diz, olha, eu quero apresentar o Deus desconhecido, o Deus que eu sirvo, e ele diz assim no versículo 28 de Atos 17, nesse Deus que eu prego, nós vivemos, existimos e todas as coisas foram criadas por Ele. Então Ele é tudo. Queridos, nós estamos vivendo essa pandemia. Você que me ouve nesta manhã. Mas não se entristeça. Não se entristeça porque tudo é Deus. Ele está no controle, Ele cuida de nós, Ele nos guarda e Ele nos protege. Isso é uma coisa fantástica quando o texto diz que Ele é tudo. Ele é tudo por quê? Porque o texto ainda diz que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse é o Deus que nós servimos. Mas eu quero concluir dizendo, quem é Jesus? Quem é Jesus? Penso que ficou muito bem claro para você e nítido nesta manhã quem é Jesus. Jesus, ele é o verdadeiro, ele é real, ele não é um mito. Jesus, ele é o galardoador, é aquele que nos dá a recompensa. Jesus é a nossa esperança, ele vai voltar, só há esperança nele. Mas Jesus também é tudo, tudo está voltado para ele. Mas eu preciso deixar pelo menos 3 palavras ao seu coração, antes de nós orarmos. A primeira palavra ao seu coração, Jesus é real e não um mito. Eu vou repetir, Jesus é real e não mito, ele é verdadeiro, não é uma quimera, ele é real, ele existe, ele governa e ele sustenta todas as coisas. Segunda palavra ao seu coração, Jesus é único Salvador.
Jesus é o único Salvador, não há outro meio, não há outra esperança, não há outro galardoador, a não ser Jesus. Jesus é o único Salvador. Terceira e última palavra ao seu coração: Jesus voltará. Os sinais estão aí, ao nosso derredor. Há tempos Jesus está dando esses sinais e nós temos visto. Então Jesus voltará. Quem é Jesus? Jesus é esse Deus maravilhoso. Uma frase ao seu coração: Jesus, o absoluto e único de todo o universo. Jesus, o único, absoluto de todo o universo. Que o bom Deus te abençoe, que o bom Deus dê graça e força ao seu coração. Eu quero orar por você nesta manhã. Amado Deus, em nome de Jesus, olha para os nossos irmãos. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor inspirou os teus servos no passado a mostrar quem é o Senhor. E é no nome de Jesus, este que é majestoso, glorioso e Senhor dos senhores, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe você.